Fala pessoal, tudo em ordem? Tudo maravilha? Bom, a pedidos do pessoal, eu vou começar a gravar alguns vídeos que os acontecimentos vão estar ao vivo. Então, para não ficar um vídeo muito longo, esse vídeo vai ter uma série de cortes para eu mostrar a situação para vocês do jogo, o que aconteceu conforme o jogo ia evoluindo, e a gente edita isso para mostrar para vocês. Então, acabou de começar agora, né? Infelizmente esse jogo ele não tem nenhum streaming que seja transmitido, então eu não consigo juntar as imagens da partida com o placar do jogo, né? Não consigo juntar, desculpa, não consigo juntar as imagens com as imagens do software aqui, né? Mas só para fins de exemplo a gente vai usar aqui o relógio da própria Bet365. Então começou agora essa partida entre o Leicester e o Manchester, jogo super importante. E eu vou querer fazer ao vivo duas operações para vocês aqui para exemplificar algumas coisas. Tá? A primeira delas é o seguinte: eu vou querer em algumas oportunidades mostrar o que é o scalping do em futebol. Né? Então, como eu já mencionei em outros vídeos, scalping são aquelas operações que a gente entra e sai várias vezes no mercado para buscar pequenos lucros e normalmente trabalhando a favor de acontecimentos que evolui conforme o relógio anda. Por exemplo, trabalhar um scalping de um 0 a 0. Né? Então, como é que a gente faz isso? Né? Tem vários mercados para a gente operar. A gente pode escolher entre eles, pode ser o próprio mercado do jogo, pode ser o mercado de gols. Né? Mas, como exemplo, nesse caso aqui, eu vou trabalhar no mercado de menos 2,5 gols, tá? Que é um mercado bastante popular. Então, a gente está utilizando aqui o Traderline, né? Que é um software que auxilia para o trading, mas isso poderia ser feito também na própria página da Betfair, certo? Então a gente vai aqui no trabalhar o mercado de menos ou mais 2 gols e meio, tá? Então o menos de 2 gols e meio está pagando 2,30, certo? O que nós vamos fazer? Vamos investir aqui US$ 50 a favor do menos de 2,5 gols e eu vou explicar para vocês o que é o scalping, certo? Uh, Como eu falei, talvez esse vídeo fique um pouco longo, né? Porque eu vou explicar várias coisas ao vivo, né? E embora vocês não estejam vendo aqui nas imagens, eu estou assistindo o jogo. O jogo está dando na ESPN agora, ok? Então, que a gente fez aqui? Ó? Eu estou botando US$ 50 no mercado de menos 2,5 gols, tá? E o meu valor ainda não foi correspondido. Ele está aqui em cima no 2,27. O que eu vou fazer? Eu vou trocar e vou botar na odd de 2,22 para ele ser correspondido agora. Tá? Ó, então investiu US$ 50, tinha valor aqui no contra o 2, o menos de 2,5 gols e esse valor foi correspondido. Tá? Então o que acontece? Uh, se esse jogo terminar e tiver mais do que 2 gols, a gente vai perder US$ 50. Se ele tiver menos, a gente vai ganhar US$ 61. Só que a nossa ideia não é deixar esse valor até o final da partida. A nossa ideia é daqui a pouco já tirar isso e ter um lucro. Tá? Então, como que esses mercados eles funcionam? O mercado de gols, né, ele normalmente ele caminha mais rápido no segundo tempo, né, porque a gente vai estar mais perto do final da partida. Nesse caso aqui, esses primeiros minutos, o mercado ele acaba não variando tanto, então os lucros não são tão grandes. Né? Eu só estou fazendo isso já nesse primeiro momento porque eu vou querer mostrar mais de uma operação para vocês e também já mostrar um pouco como que o software opera. Então, como exemplo, para início de jogo, esse é um dos melhores mercados que a gente vai ter. A gente poderia trabalhar também no mercado de menos de 1,5 gols, tá? Que ele é um pouquinho mais arriscado, mas também é bom para scalping. Né? Então, vamos para fins de didática, né? Vamos fechar essa primeira operação para vocês verem como é que funciona, tá? Então aqui ó, a gente entrou no 2,22, né? Então esse era o ponto que a gente estaria tendo nada de lucro. E aqui agora as odds já baixaram um pouco para 2,20 e aqui ele aparece o correspondente do lucro que a gente já está tendo. Tá? Então vamos marcar aqui para ele sair quando o nosso valor ele bater aqui no 2,16.
Tá? Então, nesse caso, a gente investiu US$ 50, né, para ter um lucro de 1,39. Isso aí é um lucro de aproximadamente 2,7%, certo? 1%. Desculpa, pessoal, me distraí aqui com outro assunto. Então a gente teve aí um lucro de 1,39 tendo investido US$ 50. Foi um lucro de mais de 2% aí em apenas alguns minutos, né? Vamos mostrar aqui como a gente poderia fazer isso em mercados que andam muito mais rápido, tá? Por exemplo, se a gente for lá e trabalhar o mercado de que não pode ter nenhum gol, certo? Que é o mercado de 0,5 gols, ok? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Esse mercado sim, ele cada segundo que passa ele é muito rápida a mudança dos valores, ó. Então, por exemplo, ó, vamos trabalhar no contra nesse caso aqui, tá? Eu vou trabalhar contra o 0,5 gols. Tá? Nós vamos entrar aqui também com esses US$ 50. Como a gente está trabalhando no contra, a escala de lucro aqui é bem diferente. Ó. Eu já vou marcar para tão logo a gente pule esse um tique, a gente buscar esses 6,66, que nesse caso é mais do que 10% de lucro. Tá? Que fique bem claro, eu estou assistindo a partida aqui e a bola está ficando bastante no meio de campo. Né? Não tá tendo, até agora não teve nenhum perigo de gol. Os times começaram se marcando bastante. E é nesses momentos que o scalping ele é aconselhado, quando o jogo não está muito aberto. Então, é um jogo que vale muita coisa como esse, é bem comum que o jogo comece meio amarrado, certo? Então, só nessa operação aqui, no momento que a gente deixou esse valor programado aqui para sair quando a odd subir esse um tick, ó, a gente entrou a 1.7 e vai sair quando ela subir para 1.8, né? Então o nosso valor está aqui nessa espera, aguardando as pessoas que vão comprar esse resultado contra, certo? Então vejam bem, ó, se isso fosse uma aposta, seria uma aposta bem maluca, né? A gente estaria apostando aí US$ 50 que não teria nenhum gol o jogo inteiro. E isso traria um lucro bem grande, de 714. Mas esse jogo, a tendência é bem o inverso, né? É um jogo que tem tendência de gols. Os dois times têm ataques bem fortes e marcam bastante gols. Então, para scalping em outros mercados é legal ir contra, né? Então, o que é o trading, que a gente fala bastante, né? É fazer várias operações dessa com riscos pequenos, buscando aí lucros. Eu não gosto de falar que é pequeno, porque eu não acho que seja pequeno. Por exemplo, a gente ter 10% de lucro aí em 5 minutos, né? Então agora, de novo, tiro de meta, o jogo está bem amarrado. A gente ainda está começo de jogo, os mercados não andam tão rápido, né? Se fosse o segundo tempo, a gente vai mostrar depois nos outros vídeos que eles acabam se movimentando bem rápido, porque cada minuto que passa sobe muito a probabilidade de do jogo terminar no 0-0, por exemplo. Enquanto isso enquanto a gente assiste aqui o jogo continua bastante amarrado aí. Eu vou mostrar para vocês um outro mercado que tem e algo bem interessante da gente operar, que foi o que a gente mostrou no vídeo da semana passada do Dutching, certo? Quando a gente está operando mesmo, ó, já saiu. Ó, nem vou mostrar aqui porque acabou de já fechar essa nossa operação. Ó, então ele subiu esse um tick e a gente teve aí esse 6,66 de lucro, certo? Então só vamos falar um pouco mais então sobre essa operação, né? A gente arriscou US$ 50 nesse mercado de over 0,5,
não é uma das minhas operações preferidas, porque nesse caso, se houvesse o gol, a gente teria perdido os US$ 50, certo? Claro que é um risco maneirado, porque a gente está vendo o jogo, né? Então a gente consegue, no caso de um ataque mais perigoso, dá para sair do mercado antes do gol ainda. Mas é por isso que é tão importante que a gente se atente a esses 2, 3 segundos que existe de atraso entre a televisão e o jogo de fato. Porque em alguns casos esses 3 segundos podem fazer com que a gente não consiga sacar o dinheiro e a gente perca. Por isso que eu acho melhor a gente trabalhar nesses mercados que tem uma certa folga. Tá? Porque o que acontece? A gente trabalhando, por exemplo, nesse mercado de 2,5 gols, caso saia um gol, é claro que a gente vai ter um prejuízo bem grande, mas o prejuízo não é total. A gente consegue reavaliar, né, em alguns casos até deixar o valor um pouco mais para tentar diminuir um pouco do prejuízo, mas a gente tem mais controle. Né? Então, por exemplo, quando a gente começou ali no início do vídeo, a gente entrou a favor do menos 2,5, certo? A uma odd de 2,22. E naquele momento lá a gente saiu a 2,16. Olha como está agora, já está 1,90. Então a gente já teria tido todo esse lucro, né? Do 2,22 até o 2. Desculpa, até o 1,90 nesse caso, da mesma maneira, certo? Então agora a gente saiu do mercado e pode ver, quase com um risco baixíssimo, né? A gente já conseguiu fazer 1,39 aqui e nesse outro mercado a gente fez 6,61, certo? Então, brincando aí, a gente fez US$ 8 investindo 50, né? Então 16, a gente fez aí 16% de lucro em menos de 5 minutos, correndo pouquíssimo risco. Então, claro, a gente fez exemplos de US$ 50, né? Imagina se a gente estivesse trabalhando com stacks de US$ 1.000 ou de US$ 500. Então isso que é o trading, né? A gente realmente tem que, eu uso muito a expressão grindar. A gente precisa trabalhar bastante, fazer várias operações, né, para ter esse lucro, mas o risco é muito menor do que numa partida real, ok? Eu vou gravar um outro vídeo falando de Dutching ao vivo, mas vou fechar esse aqui por enquanto para ele não ficar muito longo e para vocês entenderem os conteúdos de forma separada. Me desculpem um pouco eu não preparei nenhum texto, foi realmente eu narrei ao vivo aqui esse acontecimento, então posso ter me atropelado um pouco em algumas palavras, mas a ideia era mostrar em tempo real como que funcionam os percentuais de lucro, ok? Então falamos daqui a pouco aí no próximo vídeo. Bom pessoal, não é que contra todas as odds e tudo que se esperava, o jogo do Manchester com o Leicester terminou em 0-0. Estava olhando aqui as estatísticas pós-jogo aqui, o jogo foi bem agitado, né? Teve algumas oportunidades, mas ficou nesse 0-0. O que é interessante tirar disso, né? A gente fez scalping em primeiro tempo em poucos gols. Se a gente fosse um pouco oportunista, poderia dizer que a gente imaginava que esse jogo ia ter tendência de 0-0, mas na verdade é o inverso, né? Todas as estatísticas desse jogo mostravam que era um jogo para mais gols. O que é legal disso, tirar como exemplo, é que fazendo trading como a gente fez, a gente conseguiu aproveitar uma oportunidade que a gente só tem quando está assistindo o jogo, né? Vendo esse jogo, a gente operou que não ia ter gol e no segundo tempo também deu para fazer algumas operações no mercado de menos gols, porque o jogo foi se estendendo no 0-0, mas eu tenho certeza absoluta assim que todos os apostadores experientes perderam dinheiro nesse jogo, porque era bem pouco provável que ficasse no 0-0, né? Eu vou fazer o upload depois do vídeo que a gente gravou sobre o scalping, né? E a gente saiu com um lucro bem pequeno, uma operação bem standard, assim, que a gente tinha um Dutching que incluía todos os placares com poucos gols, mas não incluía o 0-0. E a gente saiu na metade do segundo tempo. Então saiu praticamente no 0-0, mas fazendo aposta, realmente todo mundo que tinha olhado as estatísticas desse jogo acabou tendo prejuízo, né?
Então isso é uma boa dica do trading, que é observar o jogo enquanto ele acontece e aproveitar essas oportunidades, né? E sempre tentar trabalhar com essa margem de erro que salva esses prejuízos e garante esses lucros mais constantes, mesmo que eles sejam menores. Né? Até fiz questão de entrar e gravar esse vídeo de novo, porque no início do vídeo ali eu falei que seria uma loucura manter aqueles US$ 50, e com certeza seria. Mas com um apostador que tivesse deixado aqueles US$ 50 agora teria US$ 800 de lucro, mas ainda assim é uma operação ruim, né? É muito fácil escolher uma que dá certo entre milhares e não é isso que a gente quer. A gente quer ensinar justamente o que acontece em situações reais, certo? Então, o que fica desse vídeo realmente é isso. A gente mostrou ali como fazer mais de 15% em 5, 6 minutos e fazer isso várias vezes durante a partida. Uma pena que no segundo tempo eu estava gravando os outros vídeos explicando um pouco mais do Dutch e acabei não pegando os outros scalpings que a gente fez no mercado de poucos gols. Mas não vai faltar oportunidade para a gente gravar outros, ok? Então beleza, esse vídeo fica por aqui, dúvidas podem postar aí e nesses próximos dias a gente vai ter bastante coisa de futebol aqui no canal. Um grande abraço a todos.